Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast, o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Aqui nos estúdios do Sinduscom, nós trazemos os grandes nomes da indústria da construção civil para falar temas que são relevantes, temas que têm influência no seu dia a dia, que podem impactar a sua carreira, a sua profissão, a sua empresa. Em todos os episódios, profissionais da região oeste são trazidos e até grandes nomes do Brasil, né, Andressa? São trazidos para a gente trazer temas que são de fato relevantes. Hoje o bate-papo vai ser sobre BIM. Então eu já te peço para que você fique por aqui, nos assista. Se você está no YouTube, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se você está nos ouvindo no Spotify, melhor ainda, já baixa os episódios. E aí tá pegando a estrada, tá indo para Toledo, para Foz, para Londrina, para onde você estiver indo, coloca os episódios para rodar, que certamente tem muito conteúdo que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Essa nossa segunda temporada, ela tem o patrocínio do Senai, da Mútua e também da R da Almolim, que são nossos apoiadores, nossos patrocinadores na segunda temporada. Para este episódio de hoje, trago aqui dois parceiros, dois colegas de profissão, de dia a dia, de projeto, de obra. Vou começar pelo Murilo, aqui na minha frente, o Murilo Américo Alves, formado em Engenharia Civil em 2017 no Centro Universitário FAG, pós-graduado em Estruturas de Concreto e Fundações e diretor da Projetos Engenharia e Arquitetura. Murilo, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. Prazer estar aqui. Vamos debater um pouquinho sobre BIM. Show de bola, Murilo. Trago aqui também a Franciele Wagner, engenheira civil, especialista em compatibilização de projetos e fundadora da Projets, um escritório com DNA de construtora que atua em todo o Brasil, desenvolvendo soluções completas em arquitetura, estrutura e instalações, sempre dentro da metodologia BIM. Fran, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Obrigado pelo espaço e vamos falar de um assunto que a gente ama, que é o BIM. É isso aí. Gente, eu quero, antes de falar sobre BIM, eu quero falar um pouco da trajetória de vocês. É legal falar um pouco como que vocês começaram, da onde que veio a ideia da Projets. Sim. Então é legal entender um pouco da jornada que vocês percorreram até aqui. Então, eu comecei desde 2013, né, atuando ali como estagiária numa construtora, a construtora SF, e trabalhando ali à frente da parte da engenharia e dos projetos. Então, quando eu iniciei na construtora, a gente entregava em torno de 18 apartamentos ao ano, e agora, no fim, na minha saída da construtora, já estava entregando 200 apartamentos ao ano. Então, esse crescimento da engenharia, eu estava dentro e à frente dessa parte. Então, ali eu coordenei um setor de projetos. Nesse setor de projetos, a gente criou processos, métodos, a gente entendeu o que funciona do projeto na obra, o que não funciona. Não. E aí chegou num momento que a gente pensou, será que faz sentido ter esse setor interno na construtora? Porque às vezes a construtora tem demanda e às vezes ela não tem. Daí você tem que inflar a tua equipe e enxugar. E aí você sabe que para você treinar alguém para fazer projeto, que é uma questão muito técnica, é muito complexo. Então, a gente levava ali mais ou menos uns 6 meses para treinar uma pessoa e quando chegava para fazer, às vezes não tinha projeto. Então, discutimos muito ali com o Rodrigo, com o Felipe, e a gente viu a oportunidade. Vamos fazer uma empresa de projetos. Então, eu encabecei essa ideia. Nesse meio período, surgiu a Raquel, arquiteta, que criou a Projets como escritório de arquitetura. E ela falou, Fran, eu amo a minha profissão, mas eu não quero ter essa veia aí do empreendedorismo, que é muito diferente, né? E eu já tenho essa veia do empreendedorismo. E eu falei, cara, casou. Então, vamos fazer com que a Projets não seja só um escritório de arquitetura, mas também traga soluções técnicas para as construtoras, de tudo que a gente aprendeu nesse período aí de 10 anos de crescimento de construtora. E aí surgiu a ideia e a gente
executou, então criamos a Projetice para o lado da engenharia também, se especializando em BIM, que hoje é o que a gente tem melhor de metodologia para esse desenvolvimento de projetos. E deu muito certo. Hoje nós estamos aí com 15 profissionais no escritório. Caramba, 15? Trabalhando com estruturas, instalações e a parte da arquitetura, muito voltada com esse DNA de construtora, sabe? Eu lembro que no período que eu contratava, terceirizava projetos, eu recebia muito projeto assim, que beleza, tá bonito, tá bem desenvolvido, mas tá muito custoso, né? Não olha muito pro lado do construtor, do valor que ele vai precisar desembolsar ali pra obra. E é isso que a gente vem como propósito mesmo da nossa empresa. É trazer valor, trazer benefício para quem constrói. Legal. E Murilo, tua trajetória? Parabéns, Fran. Legal. Na faculdade eu aproveitei para atuar, acho que praticamente todas as áreas que tinha para atuar como um estagiário, né? Justamente para entender qual era o meu perfil, né? E acabou que eu me encontrei na área de projeto, né? Então, desde 2017, quando eu me formei ali, eu estagiava também na área de projeto. Logo quando eu saí, eu trabalhei uma época numa empresa de pré-moldados aqui de Cascavel. Acabou que não deu muito certo por um tempo e resolvi também ir também na veia do empreendedorismo, abrir o meu escritório de projeto junto com 2 amigos meus. E aí até estava indo bem, o nosso foco era mais residencial, os projetos e tudo mais, e aí na época da pandemia foi um baque pra gente, até no começo foi muito bom, acho que, né, foi um reflexo da construção civil em geral, né, deu um boom muito legal assim que começou a pandemia, o pessoal parecia que tava com dinheiro guardado e resolveu gastar, e aí a gente falou, né, vai andar, né, mas aí passou um ano, começou a travar. E esses 2 amigos meus, que são um casal, resolveram começar a atuar em outra área. Eles abriram uma empresa de marmoraria e tal. E aí eu vi que eu tava começando a ficar meio pra trás, né? Aí na época eu conhecia sou amigo do irmão do Rodrigo, lá da SF, né? Eu comecei, viu? Não estão precisando de gente lá, né? Toda semana que eu encontrava ele, falei lá, não vai dar. Até que de tanto incomodar, fiz entrevista com a Fran lá na época da SF. Foi um namoro aí de 1 ano, mais ou menos, né? Até conseguir. E aí eu falava, não, só me coloca lá dentro. Aí você entrevistou, Murilo? Entrevistei, mas eu falei, não vai dar certo. Não tá. E é justamente de encontro com aquela situação do setor de projetos. A gente fica naquela, será que vamos investir agora em pessoas ou será que vamos segurar? Daí eu lembro. Mas aí a gente depois de tanta insistência, acabou que deu certo. Eu falava, não, só me coloca lá dentro. Depois quando me colocar lá dentro, eu me viro pra fazer o meu ali. Eu prometo que não vou te envergonhar. Pra ele. Não é uma indicação ruim. E aí a gente foi crescendo junto, né? Entrou a ideia do projeto e tudo mais. A gente, né, migrou da construtora pra projetos. E desde então estamos trabalhando bastante em projeto, graças a Deus. E 15 profissionais lá dentro, é uma galera, né? E aí vocês, hoje a Projetice atua as diversas áreas da engenharia de projetos com foco em BIM, mas atende todos os tipos de projeto? Qual que é a ideia? Sim. O nosso foco é empreendimentos. Tá. A gente, ano passado, nós atendemos alguns projetos ali para pessoa física, né? Casa, alguma coisa, um apartamento, alguma coisa mais específica. Mas a gente entendeu que o nosso negócio é empreendimento, é vertical mesmo. Porque é o que a gente consegue trazer mais valor para o nosso cliente. Mostrar essa questão da redução de custos, né? De um projeto que depois tenha retorno, né? Sim. Porque a gente busca isso, busca o retorno. Sem retorno não faz sentido, né? No escritório, né? Por exemplo, você vai comparar um orçamento no escritório que tem dois projetistas para um escritório que tem 15, o nosso custo é muito maior. Claro, claro. O orçamento, às vezes, acaba que fica muito fora e numa dessas, às vezes, é até ruim pra gente. Isso acontece exatamente comigo, assim, na Fungel, né? Muita gente, mas o Zezinho lá tá fazendo... Falo, cara, o Zezinho, ele é um operador, cara. Ele tem uma máquina, ele monta no trator, vai lá e fura. É claro que é mais barato, né? Olha a estrutura, né? Então, essa questão, ela tem reflexo, né? Mas, gente, vamos entrar, então, no tema, né, do nosso episódio, que é o BIM. E eu começo falando, eu vou querer saber um pouco de vocês, de repente a Fran pode começar falando um pouco sobre o que é o BIM, para que ele serve, mas
aqui dentro do Sinduscom, nós sempre tivemos, sempre não, né? Quer dizer, nos últimos aí 6 anos, a gente teve uma via muito ampla para o sistema BIM, em função de tudo que a gente vem entendendo de benefício, tudo que a gente entende, inclusive, acho que a Fran vai trazer um pouco depois sobre as licitações, né? Mas o BIM, ele é a cara da engenharia hoje, na minha visão, né? Eu estava participando de um podcast ontem e o cara perguntou assim pra mim, mas como é que todos esses prédios altos ficam de pé? Eu falei, com muita engenharia. Se não tiver engenharia, se não tiver compatibilização de projetos, se não tiver análises estruturais complexas, meu amigo, pode tudo vir à ruína. Então, e o BIM, ele é o reflexo da engenharia hoje. Mas ele ainda é muito deficitário. Ainda tem gente que não entende se pegou ou não pegou, tem gente que não entende bem o que é, tem gente que... E aí, vamos fazer ou não vamos? Então, acho que é um episódio pra gente desmistificar um pouco isso, né? E pra começar, Fran, essa é a ideia de trazer o que é o BIM, pra que ele serve, trazendo um pouco dessa caracterização dele. Sim. Então, o BIM, muita gente confunde e acha que é um 3D, né? Então, acha que o projeto saindo do 2D, indo para algo mais visual, em 3D já é BIM. Não. O BIM, ele é uma metodologia. Então, ele é composto por processos, pessoas e ferramentas, né? Então, qual é a diferença do 2D para o BIM, o arquivo CAD para o BIM? Então, eu costumo exemplificar numa parede. No AutoCAD, você vai lá, faz uma linha e dá um offset, aquilo ali fala que é uma parede. No BIM, você já vem e modela uma parede. Então, você coloca qual é o bloco cerâmico que você vai colocar nessa parede, qual é a espessura do emboço, quantas camadas de tinta. Então, você coloca informação no seu projeto. Porque essa metodologia, ela não é muito nova, né? Ela já vem de bastante tempo. Mas por que não se utilizava tanto? Porque a gente tinha uma limitação também de máquinas, de computadores, porque é muito pesado. Imagina que você está colocando todos os projetos em um modelo só. Então, hoje, já é uma exigência do mercado, já não é um diferencial, né? Então, a gente vê aí clientes sendo exigidos terem o projeto em BIM. Por quê? Porque isso faz um elo com todas as etapas de construção da obra, né? Então, a gente olha o BIM mais como uma metodologia que une o planejamento, projeto, a execução e a manutenção. Então, você tem a possibilidade de ferramentas ali infinitas, né? Vai muito de você entender o processo para definir o que você precisa como objetivo. O detalhamento que você se trouxe, ele na minha visão, ele beneficia muito, extremamente, quem está na outra ponta, que é a ponta da execução. Sim. Né? E é uma dos maiores benefícios da minha visão esse, né? Hoje a gente vê muito em obra, assim, você faz o projeto, vai para a obra e muita coisa se resolve no canteiro. Que não é muita o indicado. Coisa, né? E aí você deixa na mão de quem tá lá no dia a dia, ali na... Tomar decisão. Então, o que o BIM resolve? É a tomada de decisão na fase de projeto. Boa. Então, essa tomada de decisão pensada em cima de dados, em cima de tecnologias novas. Então, assim, é melhor fazer dessa forma ou dessa forma? Aqui custa tanto e aqui custa... Sim. Tanto. Então, você toma uma decisão com base em informação. Legal. Né? Que é o que o BIM traz. O BIM é a modelagem da informação da construção. Então, o que a gente mais se aproxima de uma indústria. Né? Então, você vê numa indústria automobilística, um carro, você acha... Cada elemento é pensado... Você pega um motor numa indústria de automóveis, né? Não é só um desenho, né? Tem o material... Não é só motor. É igual parede, motor. E aí o cara lá, na hora de fazer, que vai pensar como vai fazer. Não, já vem tudo planejado no projeto. Bacana. É parafuso tal, sabe? Tudo bem, bem planejadinho. E é isso que o BIM tá... trazendo para a construção civil, né? Que é uma indústria que a gente está um pouquinho
atrasada aí nesse sentido. O que a Fran falou, Murilo, de empresas, construtoras, buscando escritórios de projeto que façam em BIM, isso é uma verdade, né? Isso é uma constante, né? Como é que vocês se preparam para isso, né? Para essa cada vez maior o número de construtoras exigindo e entendendo esse benefício. O que a gente sempre conversa é até uma questão de maturidade das construtoras de entender a necessidade de ter o BIM e principalmente entender como contratar o BIM. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero projeto em BIM porque a moda agora é o BIM, então, mas não sabe o que é, como ler, como que recebe o arquivo, como que eu contrato, qual o nível de detalhe que eu vou pedir. Então tem que até criar-se uma maturidade no próprio setor da construção, mesmo que ela não tenha um setor de projetos, né? Mas ter alguém que entenda, ou pelo menos contratar um gerenciador de projetos, né? Porque não adianta, daí, vou pegar o BIM, daí vou fazer o que com essas informações, né? Porque você vai ter o modelo 3D, igual a Fran falou, você vai ter um modelo 3D que vai ser informações geométricas e não geométricas. Se a pessoa não souber usar aquele arquivo, ele vai aproveitar só as informações geométricas, que é realmente o 3D, mas ele não vai conseguir pegar aquelas informações não geométricas, que é justamente o acabamento, qual que é, a marca, o modelo, em qual parte do cronograma da obra, né, vai ser assentado isso, que hoje em dia dá para fazer até isso, né, juntar o BIM junto com o cronograma, para o cara saber, daqui 4 meses, legal. Em qual fase que eu vou estar do projeto, eu vou estar nessa parede, do tal pavimento. E orçamento, inclusive, né? Então a gente fala sempre que é muito, o BIM na verdade é um protótipo do teu prédio, né, você vai ter um protótipo para você poder brincar ali, então as consultoras tem buscado a gente bastante para transformar os projetos que tem em CAD em BIM, justamente para ter essa quantidade de informações, mas tem que entender também qual BIM que eu vou contratar, quem que vai ler esse projeto, em qual CDE eu vou armazenar esses arquivos, entendeu? Então, tem todo um processo também de não simplesmente só contratar o BIM, né? O mais importante é entender qual é o seu objetivo. Exato. Às vezes eu quero um levantamento, um estudo de volumes. Aí é um LOD 100, né? Então você já tem toda a divisão de níveis que a gente entrega de informações dependendo do objetivo da construtora. Às vezes eu quero um anteprojeto, que não é tudo, não preciso saber qual é a dobradiça da porta. Então isso já vem no plano de projetos que a gente faz. Então, na metodologia BIM, você tem que ter um plano de execução em BIM. E ali você coloca tudo que você precisa conforme o seu objetivo de construção. Ô Fran, você citou antes três atores ali, eu diria, né? Processos, pessoas e ferramentas, né? As ferramentas, elas estão evoluindo cada vez mais, né? Os nossos softwares, os computadores, igual tu comentaste, né? O processo é sempre algo que a gente consegue ir moldando na nossa empresa, mas desses 3 pessoas, para mim, é um ponto-chave aqui, né? E as pessoas, inclusive, vão pegar, assim, pessoas que... a gente sabe que a engenharia civil, a formação da engenharia civil, ela tem diversas escolas hoje, né? Tem escolas que são mais conservadoras, né? Que ensinam aquela mesma estrutura e sequer citam o BIM em algumas, né, instituições de ensino. Escolas que são mais inovadoras, escolas que trazem esse tipo de tecnologia. E eu vejo que... os profissionais se formam muitas vezes e acabam tendo dificuldade nesse sistema de se adaptar a essa realidade. Ou ainda, profissionais que já atuam em outras... Vamos imaginar que você abriu tua empresa, você ficou 5 anos com ela, e aí você só projetava em CAD, e aí de repente surge uma oportunidade na projeto, mas aqui o sistema é em BIM. O cara fala, cara, mas meu negócio é outro, eu faço assim e tal. Então essa questão cultural ainda pode impactar muito, né? Como é que vocês têm lidado com esse ator aí, com pessoas dentro da Projetse? Na nossa formação, a gente, pelo menos na minha faculdade, eu nem escutei falar em BIM. Não. Eu ia falar isso agora. Eu aprendi isso buscando especialização, cursos. É muito louco isso, né? Até na literatura a gente tem pouca informação hoje, inclusive
na língua brasileiro Sim, mesmo. Esse mês a gente estava procurando livro chinês. Caraca. Sobre o assunto. Então, porque é referência também, né? Mas é pouca informação. O que a gente faz dentro da Projetis? A gente treina. Né? Então, a gente tem nosso método e a gente treina. Por quê? O projetista que só trabalha em AutoCAD e vai migrar para o BIM, além de entender a metodologia e os softwares, né, que tem vários hoje no mercado, ele precisa ter um entendimento de construção, de obra. Né? Porque você não está mais colocando 2 linhas no projeto e falando que é uma parede. Você está trazendo a informação do como vai ser construído. Então, qual é a espessura do emboço? Qual é o chapisco que você vai utilizar? Qual é o tijolo que você vai colocar? Esse tijolo é normatizado? Porque hoje também é uma exigência do mercado, é o PBQPH. Na região que você está colocando, vende aquela dimensão de tijolo normatizado? Então, assim, o conhecimento, ele vai muito além de só um desenho, né? De só algo ilustrativo. É como construir antes de construir. Então, você traz todo esse conhecimento pro projeto. Então, é claro que a gente não vai contratar alguém do mercado, um projetista aí que está acostumado a só trabalhar no escritório, fazendo um arquitetônico e ele vai atuar em BIM. A gente tem que trazer todo esse treinamento de obra, de vivência de canteiro, de como que funciona a execução, de limitação de mão de obra também, né? É um conhecimento bem amplo, né? Que envolve bastante experiência. Bacana. Ô Murilo, eu olho para isso, o leigo, né, no caso, né, o leigo, o cliente, né, a construtora, o construtor, o incorporador, ele olha para isso, pra Fran falando e fala, vai sair caro esse negócio para mim, né? Vai ficar caro esse projeto, né? E eu acho que aí tem um ponto que a gente pode explorar. Porque muitas vezes o caro do projeto é o barato na execução. Né? É o ganho lá na execução. Eu costumo citar, na minha área de projeto de fundação, às vezes o projetista, o cara economizou R$3.000 no projeto. Um custava 15, outro custava 18. E ele fechou o cara de 15, beleza. Aí o cara de 15 colocou uma técnica que está gerando um aumento de custo de R$500 mil. E não é exagero, não é assim. Não é exagero, porque o cara gastar R$500 mil a mais é 2 toques mesmo, né? Sim. Então, o BIM, ele traz um benefício muito grande. Mas será que as construtoras elas já estão vendo, já estão percebendo isso? Né? E quais são, de fato, esses benefícios? Tem 2 pontos aí. O primeiro da contratação de projeto em si, né? Como é uma coisa que... quem não está trabalhando com isso vai acabar trabalhando, é inevitável, começa a nivelar, vai começar a não ter mais essa diferenciação do escritório que faz só em CAD, então é mais barato, é mais rápido, do escritório que faz em BIM, é mais trabalhoso e tal. Então, acho que com o passar do tempo, a tendência é essa. A tendência é nivelar. Legal. Né? A mesma diferença que antes fazia no manual e foi pro CAD. Ninguém hoje faz projeto manual. Então vai acabar nivelando. Legal, né? Interessante. Da questão do preço do projeto, né? A gente fala muito que o benefício principal dele é que assim, é difícil de a gente trazer isso em dados porque varia muito de projeto para projeto. Perfeito. Mas é o que a gente sempre traz quando a gente vai apresentar o escritório, né, para os consultores, é justamente assim, quantifica o que você já teve de alteração em obra, em loco, que você teve que tomar de decisão ali, porque na hora que você foi executar um projeto estava sobreposto no outro, você teve que alterar uma estrutura, uma tubulação, alguma coisa. Quantifica todos esses erros que você já teve na execução da obra, quanto isso te custou fazer essa alteração em cima da hora e coloca no projeto quanto que sairia. Boa. O projeto sempre sai muito mais barato, né? Então, justamente por a gente poder detectar essas falhas antes, né? Acaba que traz o benefício para o consultor. Além dos benefícios dessa parte de que é uma vertente, né? Que é a compatibilização, que é uma vertente, tem todos os outros benefícios que o cara vai conseguir ter na obra dele, que é justamente, igual a gente falou, do orçamento, o cronograma, um orçamento muito mais fidedigno ao que vai acontecer, né? Ele vai conseguir extrair dados com muito mais... Não é, eu tenho tantos metros quadrados, então vai ser tantos metros quadrados de pintura, né?
um número aproximado. Eu acho que vai dar mais ou menos, eu tenho uma média de 10 tijolos por metro quadrado, então se eu tenho 100 metros, entendeu? Sim. Então vai ser um dado muito mais específico para ele ter, trabalhar e ter esse controle de, a minha obra tinha, sei lá, 1 milhão para gastar, já tá em 1 milhão e 200. Algum furo tem, né? O projeto tá certo. Como é que tá dando mais, né? Então tem o benefício da compatibilização, o benefício do orçamento mais quantificado, e a questão do cronograma, que é o que a gente trouxe, né? Quando você traz a informação no modelo, essa informação não geométrica, fica muito mais fácil dele ter visualmente até como que vai ser as etapas de construção, até uma modelagem, às vezes, de canteiro de obra, né? A partir do segundo andar, eu vou ter esse pavimento livre, então eu consigo transformar meu canteiro aqui, e isso ele consegue fazer visualmente, né? Ele vai clicar naquela etapa ali os pilares do terceiro pavimento, ele vai ver no modelo tridimensional como que vai estar a obra naquele momento, né? Então, enfim, tem diversas... E assim, nos últimos projetos, o valor do nosso projeto deu menor do que o benefício do custo que ele deixou do custo direto, que né? ele deixou de gastar. Então, assim, alguns cases, né? Sim. A gente teve um último projeto ali que era... O cliente, ele já veio com uma implantação com 8 torres. Com 8 torres. Era 8. Lá em Maringá. Já estava feito ali a implantação com um escritório lá de projetos. Ele chegou para nós, olha, eu tenho esse projeto, o que vocês conseguem fazer e tudo mais. Com o BIM, a gente joga o plano altimétrico, né? A gente tem o terreno... Esse já era o primeiro ponto, né? O terreno tinha 22 metros de desnível e, assim, se olhasse no projeto que a gente viu, não tinha como você considerar. Então, você tem o terreno primitivo ali que você consegue trabalhar e projetar de uma forma muito mais assertiva, né? E com esses estudos de volumetria que o BIM te permite, que você joga... vamos aumentar um pavimento, vamos jogar... Você já tem o quantitativo ali, então já é atrelado. Você consegue tomar uma decisão muito mais rápida do que dimensionar, daí orçar, daí projetar de novo, daí orçar de novo. Então, no BIM, você consegue ter essa tomada de decisão simultânea. Com isso, a gente conseguiu, é um padrão Minha Casa Minha Vida, né? Então, o objetivo dele sempre foi o máximo de unidades possíveis. Com essa jogada aí, essa análise da implantação, na primeira etapa de projeto, a gente já conseguiu aumentar 30 milhões de VGV. Caraca. Então, aumentou mais torre? A gente diminuiu uma torre e aumentamos os pavimentos. Então, a gente diminuiu também a infra, né? Elevador, instalações prumadas e tudo mais. Claro. Aumentamos os pavimentos. De um prédio inteiro. Sim, né? Sim. E não, aí... isso não é legal diminuir, não. Isso tem que aumentar, sempre. Aumentar. Não, fica mais pesado. Ótimo. É bom. Mas, imagina a diferença que isso gerou para o cliente. Então, isso não se compara ao preço do projeto. Né? Jamais. A gente fala que é uma ferramenta de sucesso para o empreendimento. Legal essa. E no mínimo, assim, o preço que você vai pagar no projeto é no mínimo que você vai economizar em obra. É legal isso que vocês estão trazendo enquanto vocês foram falando, eu fui lembrando de vários cases que nós tivemos dentro do escritório. E teve um que foi muito icônico, que foi uma rede de supermercados. Então a gente tinha feito uma primeira obra. E eles tiveram um custo de retrabalho, Murilo, que foi o que você trouxe ali antes, gigantesco. Né? Retrabalho, atraso de obra. E mercado é o seguinte: uma semana de atraso, o quanto de faturamento que não é perdido. Né? Um dia que seja, né? Uma semana. Sim. Então, aquele mercado sofreu lá 2 meses de atraso, assim, um desastre. Beleza. Próxima obra, a gente, conscientizando. Eu coloquei até um colega na época que estava aqui, que era o Vitor. Até o Vitor está agora em Santa Catarina, trabalha com BIM há muito tempo. Inclusive foi para o meu professor, deu aula em alguns dos meus cursos. A gente colocou, olha, pessoal, olha isso aqui, vocês vão ter uma redução, a última obra foi um desastre, né? Vamos trabalhar com isso aqui e tal. Não vai dar tempo, pau. Resultado, atraso em obra, confusão, retrabalho, custo de 30% a mais do que estava projetado. Uma loucura, ficaram loucos. Chegou a terceira obra, né? Quando falaram, vamos fazer a terceira, vamos contratar em BIM.
né? Quando eles tomaram... Ele já partiu da decisão, por quê? Porque eles tiveram dois cases problemas de insucesso. Sim. Aí fizeram com o tempo certo, na modelagem certa. Meu, cravaram no dia que ia executar, ia iniciar lá, era dia 12 de março lá, 12 de março inaugurada a loja. Com muito projeto, com muita compatibilização. Então, às vezes o cara foca no ganho direto que eu comentei, que é o ganho do preço do projeto. Preço ali, mas esse indireto que está relacionado à entrega do projeto da obra o quanto antes, seja uma sala comercial, seja uma unidade residencial que é financiada, que o incorporador, o consultor, ele vai começar a receber da financiadora, né, aquele valor antes. Então, o retorno é muito maior em cima disso, né? E hoje a gente vê uma pressão do mercado até que você falou do financiador. Então, de bancos, de fundos, já estão exigindo obras que estejam operando em BIM. Então, se a construtora não tem projetos em BIM... Ela sequer consegue financiar. Lá na frente, ela talvez não consiga alguém para financiar a obra, sabe? Que a gente sabe que é essencial, né? Mas a gente tá falando de obras privadas, mas e obras públicas? Como é que tá essa questão? Obras públicas, as prefeituras já vêm exigindo em licitações. Algumas já vêm exigindo BIM no edital, né? E a partir de 2027 já vai ser lei, assim, não vai poder mais contratar projetos fora do BIM. Ou seja, ou você entra de vez nessa metodologia, né? Ou você vai acabar ficando para trás, né? Não tem outra saída, né, Fran? Não tem outra. A pergunta não é se você vai operar em BIM, é quando. Porque o mercado está pressionando porque realmente traz benefícios, né? Traz valorização para o empreendimento também. Então, por exemplo, o banco, ele quer ter segurança, né? Do orçamento, ele quer ter segurança da evolução da obra. E o que traz, a ferramenta que traz essa segurança e exemplifica isso todos os projetos em BIM e a execução também em BIM, né? Porque você vai atualizando o projeto. No fim, você tem um projeto atualizado, que é o as-built, que a gente costumava fazer só lá. Terminou a obra, vamos ver o que está diferente do projeto. Não, aqui não, vai simultaneamente. Você vem atualizando. E o que é legal? Aí você chega na manutenção, né? No pós-obra. Você entrega esses projetos atualizados em BIM para o teu cliente. Então, hoje, já vou puxar o gancho aí, nós estamos desenvolvendo um aplicativo, já está numa reta final, que faz o elo aí do planejamento, da execução com a manutenção, com o pós-obra. Então, como que funciona? No planejamento, você junta o projeto em BIM com o orçamento. Então, por exemplo, vou colocar uma prumada aqui, você já tem o valor. Se eu mudar a prumada para cá, você já sabe quanto que vai dar. Que bacana. Então, você toma decisão em cima de valores no teu projeto. Isso é um apoio gigantesco pro projetista, né? Muitas vezes a gente ia lá, pesquisava preço da tubulação 100 milímetros e a de 150, para ver qual que compensava mais, 2 de 100 ou uma de 150. Né? E hoje a gente coloca inteligência artificial no meio, coloca cruza informações, a gente tem o dimensionamento tudo em BIM. Então, cruza a informação do BIM com a informação do preço e você, para tomar uma decisão de projeto, você toma em cima de dados. Então, esse aplicativo que a gente está desenvolvendo já traz essa ferramenta para o projeto e planejamento. Já terminou o projeto, você já tem um orçamento. Claro que é um orçamento preliminar, macro, né? Continua envolvendo ali o orçamentista, um engenheiro. Não acaba ali, né? Não acaba ali, né? Você precisa filtrar, mas você consegue tomar decisões em cima desses valores macros, né? Terminou o projeto, planejamento, você vai para execução. Na execução, você consegue tirar a foto da tua obra, joga no aplicativo, já te dá quantos % da obra está executada. Putz, que legal. Então, de uma foto vai jogar... A gente tem inteligência artificial para fazer isso se tornar viável. Fazer a leitura do projeto com o que está sendo executado, né? É um agente especialista treinado que vai conseguir fazer uma leitura que ali é um embolso e tem tantos % conforme o registro. Por IA.
por IA. E aí a gente vem para o último módulo, que é o pós-obra, que é a manutenção, onde tá tudo fechado, redondinho. O cliente recebe esse projeto, ele tá lá no apartamento dele, ele bate a câmera numa tomada específica que a gente coloca como ponto de referência. Como se abrisse um cadeado, e ele vai ter com realidade aumentada ali, onde passa todas as tubulações no apartamento dele. Caraca, que show. Então, aquela coisa, pô, eu posso furar aqui? Não posso? Às vezes tem que buscar lá no manual. Não, ali com uma forma bem ilustrativa. Aqui passa uma tubulação, aqui não passa, evita muita falha ali de, às vezes, furar uma tubulação ou outra. E atrelando ali na manutenção também avisos de manutenção predial, né? Que é um auxílio muito importante para o síndico, para quem está operando ali o condomínio, para a gente ter as edificações cada vez mais saudáveis, né? Porque a gente sabe que o custo de você não fazer uma manutenção é enorme para arrumar isso depois. Então, o nosso propósito é realmente o sucesso do empreendimento, desde da concepção até... Eu ia entrar para onde vai o futuro, mas já antecipou aí todo esse futuro aí, né? O futuro tá muito ligado à IA, né? Muito ligado a essa ferramenta, mas a integração do BIM com a IA me parece um negócio inevitável e que vai trazer uma evolução muito grande, né, Bruno? Tem alguns softwares já que até utilizam, já tem a IA embarcada e tudo mais, mas eu acho que além da IA em si, os próprios softwares em si estão se atualizando muito, né? A gente tem hoje algumas ferramentas no mercado, às vezes você já até viu no Instagram, né? Não é uma empresa brasileira, mas que o cara coloca lá as premissas que ele quer de projeto, ele pega o terreno e ele vai mexendo, e aí mexe no estacionamento, nas vagas de garagem. Então, assim, são todas ferramentas válidas para uma pré-concepção, né? Claro que na concepção do projeto você precisa ter um especialista na área, né? Mas utilizar a IA para fazer essas pré-concepções, essa pré-análise, né? A gente usa muito até para corrigir os nossos projetos, né? Então, antes de mandar para o cliente ou antes de mandar lá internamente, a gente já valida com o IA, a gente tem uma IA para cada coisa, né? Então, isso facilita não só no BIM, mas como na qualidade do projeto como um todo, né? Sim, eu ontem tive uma reunião, né? Nós estamos participando de um projeto muito bacana, é uma garagem náutica gigantesca, acho que é quase 80 mil metros quadrados, é um negócio muito legal, muito legal. E aí foi muito engraçado que no final da reunião, o coordenador de projetos, e aí a gente fez uma reunião de kick-off, né, que estavam, acho que eram 15 ou 16 profissionais, acho que tinha mais ainda, enfim, umas 20 pessoas lá na reunião, e aí no final ele falou assim, muito engraçado, que foi a primeira vez que alguém falou isso pra mim, né? Falou assim, então, vocês podem mandar, né, os estudos preliminares de vocês, a gente vai lançar tudo na nossa ferramenta por IA, a IA vai corrigir, vai mandar para vocês as eventuais correções, e aí se vocês, a IA às vezes pode falhar em algum ponto ali, vocês podem nos indicar ali, né, o que tá certo, o que não. Mas foi muito engraçado aquilo, porque assim, pela primeira vez ele falou, olha, não vai ter uma equipe aqui corrigindo. Não é um engenheiro. Não é um engenheiro, vai ser uma IA que vai... Mas o que ele quiser com corrigindo? Eventuais pontos de conflito, né? É o Clash, né, que a gente usa bastante. Ele falou, vai ter conflito, gente. Não tem como não ter conflito. A obra é muito grande, tem várias disciplinas envolvidas, vai ter conflito. Tá tudo bem, a gente vai jogar na IA, a IA vai... Então, muito, muito louco isso, porque assim, gente que acha que isso, não, até chegar na engenharia... Meu, você tá de sacanagem comigo, já chegou, cara. Como assim, né? Lá no escritório a gente usa em todas as etapas, né? Diariamente, inteligência artificial. É a gente para fazer proposta, é a gente para fazer tudo que te leva de dar muito trabalho para fazer. Hoje em dia tem alguma IA que te ajuda. Te dá velocidade, né? E tem um ponto interessante que eu até vou comentar, foi engraçado. Ele traz a Thaís, né? A nossa gestora de projetos, chegou lá. E eu falei, cara, ficou bom isso aqui, Thaís? Ficou... né? Eu usei a IA. Eu falei, cara, você não deve ficar envergonhada em falar isso. Sim. Porque a IA é uma ferramenta assim como o CAD. Assim como, né, o Revit, assim como a calculadora, né? Você não vai chegar assim, desculpa, eu usei o Revit aqui. Não, ao contrário, você vai usar a IA. Agora, claro, obviamente que
entendendo se aquelas respostas são coerentes ou não. Isso é óbvio, né? Você orquestrando a inteligência artificial, não ela te dizendo o que fazer, né? O BIM tem muito disso até da saída só fazendo elo, porque assim, tem muita gente que, vou fazer o projeto em BIM, vai fazer no Revit. Aí vai lá, desenha ali igual desenhava no CAD e acha que o Revit vai, de forma mágica, extrair uma tabela com quantitativos precisos e tudo mais. Então é muito isso que você falou da IA. A informação que você coloca influencia diretamente na informação que sai dele. Claro. O input de informação de dados que você coloca é o output de dados que ele vai sair, né? Então não adianta você querer modelar em BIM, mas não dar as informações necessárias e esperar ela que reflexo ele saia total da sua alimentação, né? Da IA. Não adianta você pedir um negócio e esperar que saia uma fórmula mágica, né? Um texto maravilhoso, né? A solução para os seus problemas. Então, é muito disso também. É a mesma lógica, né? O treinamento que você faz com a IA, com o BIM, com o software, depende muito do que você coloca nele, do que você alimenta ele. E por isso que é importante o BIM. Por quê? O que é? A modelagem de informação. Então, se você tem as informações em um único lugar, que é o ambiente comum de dados, você consegue extrair daquele lugar com inteligência artificial, com outras tecnologias, o que você precisa e tem como objetivo. Então, o BIM, ele vai muito além. Ele possibilita as tecnologias que a gente tem hoje de funcionarem, né? Na informação que a gente coloca no BIM, a parte do... Eu esqueci o que eu ia falar. Não, essa questão de ter um único ponto, uma única... um único ambiente, lembrei, né? Porque assim, a gente costuma ter informação, porque você não vai começar uma obra sem saber que tijolo que você vai usar. Perfeito. Mas essa informação tá solta. Exato. Hoje, né? Então, o BIM... Você reúne no mesmo ambiente as informações. Você reúne tudo em um ambiente só, e daquele ambiente você pode extrair um planejamento muito robusto, um orçamento muito fidedigno, depois um plano de manutenção para o teu cliente. Sim, inclusive, nesse ambiente, igual você comentou agora há pouco, com o as-built simultâneo, você gera um ambiente de aprendizagem ali, né? Porque no teu próximo, o teu ciclo de evolução profissional tá gigante, né? Opa, aqui deu certo, opa, aqui não, aqui funcionou, aqui vamos fazer assim, né? Então, esse ciclo, ele é muito... Ele se alimenta e... Exato, porque tá no mesmo ambiente, né? Pessoal, eu falei que o tempo é muito rápido, e o tempo, a conversa ela é muito rápida, flui de forma muito rápida. Eu queria que nesse final, assim, que vocês deixassem aí uma palavra final para quem está nos ouvindo, né? Para despertar, de repente, até o interesse de quem não está usando a metodologia, né? Que faça uso. E também depois que vocês citem aonde encontra projetos, como é que contrata projetos, aonde que a Projetos está, né? Então é importante também deixar o jabá de vocês aqui, né? Momento comercial. Isso aí. Vai lá, Murilo. O que a gente sempre comenta lá no escritório é que a Construção Civil é um dos últimos setores a entrar nessa metodologia, né? Então, a gente já vem atrasado, né? E se não tiver abertura tanto das pessoas que estão entrando na engenharia civil, pessoas que estão se formando e tudo mais, quanto das construtoras, querer barrar isso é um processo que vai ser dolorido para todo mundo. Então, assim, estejam abertos ao BIM, né? A aprender, a estudar, entender, fazer curso, enfim, né? Para que a gente possa ter um modelo da construção civil em geral muito mais com mais tecnologia e menos arcaico, igual a gente tem hoje em dia. Essa evolução que você falou antes do manual pro CAD e do CAD pro BIM, né? Isso vai acontecer, não é ser, mas sim quando. Exatamente. Legal. Exatamente. E o que eu falo assim, não é para assustar, né? Porque quem tá acostumado a trabalhar de uma forma, sempre uma resistência, né? Mudar totalmente a forma que se trabalha. Mas quem quer migrar agora pro BIM, tem uma construtora e olha a oportunidade de trabalhar nessa outra metodologia, é entender mais como funciona o processo, a metodologia do que o software. A implantação, né? Boa. Então, para você conseguir atrelar ao seu objetivo, né? Então, cada obra tem seu objetivo, cada cliente quer
tem suas especificidades. Então, assim, não é tanto estudar o software e como funciona, porque isso é básico, intuitivo, sabe? Então, lidar com Revit, com cada projetista tem sua forma de fazer, mas é mais entender onde essa metodologia consegue chegar para trazer benefício pro seu empreendimento. Bacana. E a Projete, nós estamos ali num escritório do edifício Duna, ali na Carlos de Carvalho, ao lado do Absolute da JL. Você pode encontrar nós nas redes sociais, projete.pjts, e estamos abertos aí, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição para solucionar. Quiser ver projeto em BIM, quiser tomar um café. Olha aí, ó. Olha aí. Trocar uma ideia. Tem café lá? Tem café lá? Tem café? Escritório de engenharia que não tem café, né? Mas o que mais tem lá é café. Meu Deus do céu. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que o papo foi muito bacana. A gente sempre sai de um bate-papo desses com aprendizado, né? E eu brinco sempre que eu sou a pessoa que mais aprendo aqui nesse Sinduscast, porque eu tô sempre trazendo pessoas e conversando várias áreas, né? E sempre é um aprendizado. Quando o Rodrigo veio aqui, né, da SF, ele falou sobre pessoas e, putz, cara, muita coisa que ele falou lá pra mim fez muito sentido. Então, por isso que eu falo pra você assistir os episódios, estar aqui e assistir, porque aqui não tem, assim, pessoas aleatórias que... Não, são profissionais que estão no mercado, que atuam, que estão vendo a realidade, que vivem na prática o que estão falando, né? Tanto que não tem ensaio, não tem... Né? Não tem nada. Por quê? Porque é a prática, é o dia a dia, né? Então o Sinduscast é muito bacana esse ambiente de trazer a informação, né? Porque igual a gente comentou, na faculdade a gente não vê isso. Então, nada melhor do que ter um ambiente aí de quem vive na prática, trazer suas experiências profissionais. É legal. Pessoal, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu. Obrigado a mais um episódio. Obrigado também aos nossos patrocinadores, ao Senai, a Mútua e a R da Molin, que fazem parte dessa segunda temporada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube ou no Spotify para nos assistir em todos os nossos episódios. Valeu, muito obrigado e até a próxima.